E aí, rebeldes, tudo bem? Eu sou o Guilherme e eu vou falar hoje sobre o movimento que tem maior importância dentro do tumbling, que é a parada de mãos. Então, se você está curioso para saber mais dicas, segue no vídeo. A parada de mãos, ela é a posição invertida da nossa posição anatômica natural do corpo, né? Então a sustentação do seu corpo na posição invertida. E por que ela é tão importante dentro do tumbling, e não só no tumbling, como no cheerleading de modo geral? É porque todas as acrobacias do tumbling, elas passam por uma posição de invertida. Por isso que é tão importante você saber a fundamentação e como treinar esse movimento de forma eficiente. E para me ajudar a demonstrar os movimentos enquanto eu explico, this is Jasmine! E para começar esse vídeo, vamos falar sobre a entrada do handstand, né, da parada de mãos. Então existe uma posição dentro da ginástica, né, e do tumbling que se chama passo fundo, que é o joelho da frente flexionado, né, uma passada e a perna de trás mais esticada. E o braço lá colado na orelha. E a perna que você vai escolher para ficar à frente, ela é uma escolha pessoal, tanto faz se é a esquerda ou a direita, e ela não tem nada a ver, como muitas pessoas me perguntam, com a mão que escreve. Então se você é destro, isso não faz diferença nenhuma, você pode escolher qualquer perna que você se sinta mais confortável. E quando a gente fala sobre a entrada do movimento do handstand, não só do handstand, de outras habilidades, por isso que ele é a base fundamental para se aprender. Quando a gente fala em alongar a entrada do movimento, eu digo em relação a um pé do outro, quando você vai dar esse primeiro passo, essa passada, e as mãos do pé também. Então ele vai demonstrar uma parada de mãos fazendo ela bem alongada essa entrada. Ele vai fazer a demonstração agora de um handstand com a entrada bem alongada para vocês verem. Vamos agora para o próximo passo, posicionamento das mãos no chão, e aqui já vem talvez a maior dica que eu posso dar para vocês no handstand, tá? O posicionamento das mãos no chão, as mãos elas têm que estar viradas para frente, levemente rotacionadas para fora com o indicador apontando sempre para frente, para que eu tenha uma maior base de sustentação, né? Os dedos sempre bem abertos. E a maior dica é, para que você não passe o seu handstand, você vai fazer a força de garrinha. Então você vai tensionar os dedos no chão na hora que você sentir que o seu handstand está passando. Quando a gente fala sobre encaixe de parada de mãos, o primeiro trabalho que a gente precisa executar é o trabalho de encaixe no chão antes de levar para a parada de mãos livre, tá? Então nesse trabalho a gente tem que pensar em focar nos dois grandes encaixes do nosso corpo, que é o fechamento do peito, então fazer essa força para ficar esse vão do peito fechado, e o encaixe do quadril em retroversão pélvica, tá? Depois que fez esses dois encaixes, eu vou, sem fazer nenhuma alteração na posição, eu vou retirar o pé do chão levemente, tá? E qual que é a maior dificuldade que você precisa entender aqui na questão da retroversão pélvica, tá? A gente tem que pensar em encaixar o nosso quadril para dentro. E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, que é a anteroversão pélvica, que é empinar o bumbum. Então esta posição está errada. Isso acontece muito durante a parada de mãos livre. Mas eu preciso pensar em encaixar e rotacionar esse meu quadril e fazer com que esse vão se crie aqui no peito fechado. Logo após você trabalhar esse encaixe do chão, a gente leva esse mesmo encaixe para a parede, tá? Então existem duas formas mais simplificadas de você entrar com a barriga voltada para a parede para trabalhar o mesmo encaixe do chão, que é a entrada da estrela, aquela um pouquinho mais difícil, a pessoa precisa ter um pouquinho de base de ginástica, ou a entrada que eu chamo de burrinho, tá? Então coloca o pé na parede e escava lá. O que é importante a gente avaliar aqui são os mesmos princípios que eu avaliei no chão. Retroversão pélvica, quadril encostado na parede, nariz encostado na parede, peito fechado ocasionando esse vão aqui e o pé levemente fora da parede. Porque se eu encosto o pé na parede, eu já começo automaticamente a projetar o meu quadril em anteroversão. Então eu preciso retirar para trabalhar um pouco mais esse encaixe da retroversão.
Então, agora a gente fechou o ciclo do trabalho dos encaixes da parada de mãos na posição do chão e na posição já invertida na parede. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, e para quem me pergunta, que o indicado é você começar a fazer o trabalho de parada de mãos com um profissional que entenda disso. Mas se essa não é a sua realidade, eu vou dar algumas dicas para que você possa trabalhar de uma forma mais segura. Mas lembrando sempre que o tumbling e qualquer tipo de acrobacia, ela pode gerar um risco de você se machucar. Então tomar muito cuidado nos trabalhos. Então tem a entrada de frente, que ela é a mais tranquila para você começar o seu handstand. Então você vai entrar de frente para a parede. A única coisa que você precisa se atentar e tomar muito cuidado é que se a sua mão está muito longe da parede, você vai ocasionar uma sela. Isso vai desenvolver um vício. E quando você for transportar este educativo para o chão, para a parada de mãos livre, isso pode ocasionar que as suas paradas passem com frequência por você estar desalinhado na sua coluna, né? Isso está mostrando a posição de sela. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então faz a entrada com a mão próxima à parede. Tenta manter o menos possível esse arco que forma aqui nas costas, mas ele vai acontecer porque os pés sempre vão estar à frente do seu centro de gravidade. Então isso aqui é só para facilitar o seu entendimento da entrada do movimento e a manutenção da postura um pouco mais livre. E se você tem o auxílio de um colchão, você pode fazer esse trabalho do handstand em frente a um colchão. Porque caso você passe o movimento, você vai ter a segurança de ter a absorção da queda pelo colchão. Então você vai fazer a mesma coisa, faz a preparação da postura longe do colchão, tá? Para que você possa alongar a entrada e subiu. Se passar, vai cair de costas no colchão, mas o objetivo é subir, marcar e voltar. Mais uma vez lá, Jesus. Ela sobe, marca e volta. Uma dica que eu dou sempre para os meus atletas quando vão treinar sozinhos o handstand, você pode utilizar o auxílio de uma câmera para fotografar ou para filmar o seu movimento. Porque o encaixe você vai conseguir analisar se ele está sendo feito de forma efetiva, analisando simplesmente a linha lateral do seu corpo. Então, na hora que você entra no handstand, você precisa visualizar uma linha reta que vem da ponta do seu pé lá de cima até a mão, sem nenhuma sinuosa. Eu vou mostrar para vocês agora e vou mostrar os principais desencaixes da parada que podem ocorrer. Então, ó, uma parada de mãos bem encaixada, você vai ver uma linha que vai traçar aqui, ó, da ponta do pé até a mão, sem nenhuma sinuosa. Um dos maiores desencaixes que pode acontecer é você carpar o movimento, que é justamente retirar a retroversão pélvica e fazer a anteroversão pélvica. Então você precisa encaixar o quadril, apertar bem o glúteo e fazer a manutenção dessa perna bem contraída. E o avanço do ombro. Então quando você começa a abrir muito o peito e desencaixar a cabeça e você faz esse avanço extremo do ombro. Esse é um dos principais erros que ocorrem, lesões onde pode machucar o atleta. Uma coisa que eu não mencionei, mas a parada de mãos ela é o movimento bumerangue. Então da forma que ela entra, ela retorna. Então pode ver que na mesma posição que ele entrou na parada de mãos, ele vai retornar. E uma pergunta bem frequente que meus atletas fazem é se precisa retornar com o mesmo pé que você entrou. Então assim, não tem um impacto direto você fazer esse trabalho alternando os pés. Mas eu sugiro que se você vai começar a trabalhar a parada de mãos, tenta retornar o mesmo pé para que o seu trabalho fique mais simplificado. Então da mesma forma que você prepara a entrada da parada de mãos, você entra, fez o movimento e retorna para a mesma posição. E é interessante sempre retornar com os braços na orelha, porque isso aqui já se torna um educativo para os próximos exercícios que vão ter nos outros vídeos. Elô, posso dar uma dica bônus pra galera? Pode, claro que pode. Dica bônus! Então vamos lá, não vai ser uma dica, serão 2 dicas bônus. A primeira dica que eu vou passar para vocês é um feeling pessoal que eu tenho sobre a entrada do handstand. Então, o que eu penso na hora de conseguir encontrar, né, o ponto ideal de parar o primeiro pé do chute da parada de mãos e fazer a junção sem que isso me cause um problema de passar ou de faltar o handstand. Então, eu sempre trabalho a entrada do handstand buscando já o chute da perna de trás no ponto ideal da parada de mãos. E quando eu encontro esse ponto, eu só faço a junção das 2 pernas e não com as pernas em movimento, porque o que acontece muitas vezes é que durante o chute a pessoa já empurra o chão
e a junção das pernas acontece em movimento. O que isso pode ocasionar na maior parte das vezes é uma somatória de energia das alavancas do movimento, fazendo com que a parada de mãos passe. Então, quando você faz essa trava da perna e faz a junção já no ponto exato, isso facilita muito que essa energia não te atrapalhe. Vou demonstrar para vocês. E a próxima dica, ela é um educativo, tá? Esse educativo, ele é simplesmente o melhor educativo para que você consiga ganhar, além de fortalecimento específico para o movimento, uma consciência neuromuscular que te ajude em uma fundamentação que ela é também a base principal para vários movimentos da ginástica, que é a curveta, né? Então, o que é o objetivo desse educativo? É que você faça a junção das pernas na entrada próxima à parede, antes da parede, e que os pés toquem de forma suave na parede. Então, demonstrando ali o maior controle na entrada do movimento. Fazer uma manutenção de pelo menos 5 segundos na parede e essa saída da parede seja ocasionada pela tensão geral do seu corpo e não empurrando a parede. Então você vai tensionar o seu corpo, projetando o seu quadril e o peitoral, né, para sair da parede, fazendo uma mini cela, né, um arquinho ali com as costas, para que futuramente você entenda o processo de trazer o chicote da curveta. Então ele vai demonstrar para vocês. Então, entra na parede principal, junta os pés, chega de forma suave na parede e sai tensionando o corpo, ó, sem empurrar o pé da parede. Mais uma vez. Entrou na parede, juntou os pés, fez chegar de forma, ó, chegou um pouquinho mais forte, mas tenta chegar o mais suave possível e sem empurrar, ó, tensionando o peito e o ombro, faz a saída da parede. Esse exercício ele é excelente, quanto mais vezes você repetir, mais forte e mais inteligente no movimento você vai ficar. É isso, pessoal, se gostaram do vídeo, deixe o seu comentário se ficou alguma dúvida, segue a nossa página e ativa o sininho para mais dicas sobre tumbling. Bora, Jesus!